Novo, foi montado agora. E aqui é um apiário que está sendo preparado para produzir o que se interessar das abelhas. Então, aqui pode ser produzido pólen, pode ser produzido mel, pode ser produzido própolis, no futuro pode ser produzido geleia real, o que se quiser. Esse é um embrião, é o começo. Futuramente poderá ter muitos enxames aqui, até uns 50 enxames caberiam nesse espaço aqui. Então... Eu vou pedir para você se apresentar, para o pessoal conhecer você. Tá. Eu sou o João Martins, eu sou apicultor e moro em São Lourenço da Serra. Tenho um pouco de experiência apícola, viajei pelo Brasil todo, ensinei apicultura em vários lugares e ensino apicultura para as pessoas aqui gratuitamente na região e dou um apoio que eu posso para que a apicultura se desenvolva. E também com a apicultura a gente protege a natureza, protege a vida do ser humano, a gente dá mais alimento para o ser humano, aumenta a frutificação com a polinização das abelhas. Então tudo entra em conformidade. Onde tem abelhas, se respeita tudo que tem na natureza. Vocês plantaram um alimento para as abelhas aqui? Então, é a Shirley e a Mila que respondem. Vocês plantaram alguma coisa? Olá, nós temos aqui o cultivo principal, que é a amora, né? Então é um pomar excelente, a gente nota muito a presença das abelhas. E como o seu João Martins acabou de falar, e nós estamos iniciando aqui com a apicultura, o propósito é aumentar o pasto apícola, ou seja, colocar árvores melíferas, flores melíferas também, porque tudo que a gente vai começar a ver daqui para frente, nós temos que começar a enxergar com olhos de abelha, né? Essa é uma informação que o nosso mestre aqui passa para a gente. Então a gente tem que começar a enxergar com olhos de abelhas. E a gente percebe assim que até a tiririquinha do chão, que a gente às vezes deixa sem roçar um pouco propositadamente, é justamente porque é um alimento da abelha. Ela tá lá, então assim a gente tem a astrapeia aqui, a gente está colocando, eu sempre erro o nome, o seu João pode me corrigir aqui, algorobeira. E aí a gente tem aí algumas outras frutíferas para poder estar colocando. Esse espaço que vocês estão vendo aqui de pinos, ele futuramente vai ser retirado e nós vamos formar o pasto apícola aqui especificamente para as abelhas. Na verdade, elas vão complementar o pasto apícola, porque o pasto apícola está nessa mata toda, a vida toda está aí. Tem muitos insetos que vivem aí, vão ser protegidos e as abelhas vão aproveitar também esses excessos que tem. Então tudo isso vai ser canalizado para dentro das colmeias sob controle das apicultoras aqui. Nós temos aqui abelhas mansas, não abelhas africanas. No Brasil, as nossas autoridades só permitem que se criem abelhas africanas por uma série de razões e são abelhas quase impossíveis de se trabalhar com elas. E essas abelhas são muito mansas e nós podemos conversar aqui na frente delas que não vai acontecer nada com a gente. Se fossem abelhas africanas, nós estaríamos lá na casa há muito tempo já. Já teríamos sido atacados. Europeias. Pois é, uma questão tão polêmica, que é tão difícil de explicar, que a gente depois a gente fala, como quase tudo que não tem interesse de se divulgar, é assim que se faz. De semanas para cá e de meses para cá, muita informação de várias colmeias no Brasil e no estado de São Paulo que estão morrendo por pulverizações por avião de inseticidas e coisa parecida. Que informação o senhor tem sobre isso? Qual é o grau de preocupação ao seu modo de ver? Ou se esse tipo de informação não é verdadeiro, ou isso está sendo disseminado no Brasil, pulverizações aéreas também, e pouco se fala. Pelo Brasil todo não se diz que tem, porque o Brasil tem muitas áreas verdes, e onde tem as áreas verdes, os apicultores colocam suas abelhas. Mas onde existem as monoculturas, onde existem os canaviais, as plantações de soja e muitas outras culturas, se pulveriza com avião e se esquece a vida, se esquece o resto. No interior de São Paulo, nós ficamos sabendo através de na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, teve uma sessão lá, e tem um deputado, que é um padre, ele
fez um trabalho contra isso e ele está com um projeto de lei lá para proibir as pulverizações aéreas. Acontece que as empresas de pulverização aérea são muito poderosas e a indústria de venenos é muito grande. E eu sei que tem uma polêmica muito grande para resolver tudo isso, mas a maior parte dos apicultores na região perdeu as abelhas, não produz mais mel. Muita gente está sem saber o que fazer na vida e os grandes não querem nem saber, eles não ligam para isso, eles não ligam para os pequenos. Quem produz mel, quem produz pólen, é tudo gente pequena, gente da agricultura familiar praticamente. Os grandes apicultores são muito poucos. Então, tem uma polêmica grande, está se lutando contra isso e está se tentando fazer isso tudo ser modificado. Teve um movimento grande em Uberlândia, há um mês atrás, fizeram uma reunião muito grande de apicultores lá, e eu sei que tem bastante gente batalhando contra isso, porque também precisa realmente fazer as coisas acabarem, essa perseguição contra os pequenos e essa pulverização toda matando, só matando e não deixando a vida ressurgir, né? A monocultura, mesmo ela não precisa das abelhas? Toda a cultura aqui da flores precisa das abelhas. Nós fizemos um trabalho no movimento do Sem Terra lá em... na divisa do Paraná, aquela última cidade que tem antes do Paraná, aqui indo para Ponta Grossa. Depois eu vou lembrar o nome da cidade. Por ali tem um assentamento de sem terra muito grande. Gente que realmente queria trabalhar direito e nós colocamos as abelhas lá e eles não pulverizavam nada nas floradas da soja. E eles tiveram um aumento de 30% na produção de soja. Polinização da abelha. É isso da abelha, né? E eles semeavam o nabo forrageiro para melhorar a terra, e quando o nabo forrageiro dava flores, eles tinham outra colheita de mel lá. Então, é tudo vantagem, só que por que não se faz apicultura? Porque nós temos abelhas africanas, e quem trouxe a abelha africana criou discípulos que defendem a abelha africana, mas eles não trabalham com as abelhas, eles defendem os erros deles, eles defendem dizendo que a abelha é africanizada, que não é africana, que é a melhor abelha que tem no mundo. E o Brasil, que poderia ser um grande produtor de mel do mundo, hoje produz 46 mil toneladas. Muito pouco, é o 10º produtor mundial. Diante do nosso território, nós teríamos capacidade de produzir mais de 400 mil toneladas. Então eu pergunto, por que não se discute tecnicamente e realmente a diferença dessa frase que diz abelha africana ou não, ou coisa parecida, eles fazem competição? Por que não houve, ou se tem e a gente não sabe, uma publicação, uma discussão com essas pessoas que falam o contrário de tipos de abelha e a realidade que o Brasil poderia ter? Por que não tem esse confronto entre entendimentos e conhecimentos? Olha aqui uma coisa, tem apicultores que trabalham com abelhas europeias dizendo que trabalham com africanas porque tem medo das autoridades que vão contra eles. No Congresso só vai se falar de abelha africana, ninguém vai falar de abelha europeia. E está cheio de gente lá simpatizando da abelha europeia. Eu trabalho a vida toda com a abelha europeia, a vida toda eu divulgo isso, mas nós somos pequenos e nós não recebemos salários para fazer isso. Mas qual é o argumento que eles falam sobre a africana? Qual é a grande vantagem que ela tem comparada a outra abelha em termos de produção e em termos de manejo? É tudo mentira. Bom, a abelha africana... Numera pra gente, quais são as mentiras? Primeiro, a abelha africana é uma abelha altamente enxameadora. Começou a trazer mel para comer, ela já solta enxame. Soltando enxame já não tem produção. Por quê? Metade das abelhas vão embora. Segundo... Por que elas vão embora? Porque elas vieram de uma parte da África que elas nunca viveram um inverno rigoroso, que tinha que ficar dentro de colmeias, protegida. As abelhas não são daqui, as abelhas vieram ou da Europa ou da África. E as abelhas, no inverno rigoroso, as abelhas africanas, elas não aguentam o nosso clima. Tanto que, abaixo do paralelo 32 na Argentina, só tem abelhas europeias. E qual é o crime da Argentina tendo abelha europeia para eles lá? Porque as africanas não sobrevivem lá. Então, mas eles ali em termos de estudo, o argentino fala alguma coisa contra a abelha europeia ou africana? Eles nem sabem como que é o comportamento da abelha africana aqui.
Eu contei para um argentino como que era o nosso trabalho com as abelhas africanas, com um macacão, com aquele monte de luvas e tudo mais, tudo super protegido, com um fumigador grande. Eles ficaram de boca aberta e falaram, mas não é possível trabalhar com abelha assim, vocês são heróis, eles falaram para a gente. Que a gente era herói de fazer aquele trabalho. E realmente o apicultor brasileiro que é obrigado a trabalhar com a abelha africana, ele é um herói. Com certeza. Ele é um herói porque o mel dele sai muito, é muito suado para sair com aquele esforço Qual é a todo. diferença da produção de uma colmeia da abelha europeia para a africana? Bom, Se é que se pode fazer uma então tudo isso daí dá para se provar pelas revistas que vêm da Europa, dos Estados Unidos, e que nos Estados Unidos também só tem abelha europeia, apesar que a africana está sempre chegando lá, mas eles estão sempre combatendo. Existem colmeias de abelhas na Europa que produzem 80 quilos de mel. No Brasil é raro... Colmeia. E é raro o apicultor brasileiro que produz o apicultor simples, não o profissional que trabalha com abelhas europeias e diz que trabalha com africanas de medo das autoridades. O apicultor simples produz de 10 a 20 quilos de mel quando produz. Quando produz. Agora, por que essa simpatia, entre aspas, dessa abelha africana combatendo o que vocês dizem que não é correto? Qual é a simpatia? Quem é essas pessoas que é tão simpática e tem essa mão tão forte? Na USP em Ribeirão Preto tem pesquisadores apícolas que foram discípulos do seu Warwick, que trouxe a abelha africana para o Brasil. E eles, quando trouxeram a abelha africana, falaram que elas fugiram lá de Piracicaba, que é mentira, a abelha não foge assim, desse jeito. Tem uma porção de histórias assim, técnicas. Tem uma porção de técnicas que se pode provar que as abelhas não fugiram. Tudo bem. Tem provas de que eles mandaram rainhas dessas abelhas para o Espírito Santo, mandaram para o Rio de Janeiro, mandaram para uma porção de lugares. Acontece que essas pessoas que receberam as abelhas africanas, introduziram no meio das europeias, as abelhas se mestiçaram. Tiraram a rainha europeia, colocaram uma rainha africana, as abelhas se mestiçaram. E virou o quê? A abelha mestiça produz muito mais. A abelha mestiça africana com a europeia produz muito mais do que a europeia e do que a africana. Elas são agressivas ou não? Começa a agressividade a partir da segunda geração. Na primeira geração são essas abelhas aqui. Estas rainhas que tem aqui são europeias de primeira geração. Filhas de uma rainha matriz. A rainha ela tem uma raça, vamos dizer, ela é uma italiana fecundada por dragões italianos, a mãe dessas rainhas. A filha delas é criada aqui e fecundada pelos zangões que estão na natureza. Pode ser só zangões africanos. Ela é de raça pura e ela foi fecundada por zangões africanos. E tem essa mansidão. Todos os zangões que essa rainha produzir serão da raça europeia. Por quê? A rainha, o zangão não tem pai. Sempre ele é filho de um óvulo não fecundado. Todos os óvulos que essas rainhas produziram vão ser óvulos que nascerão zangões europeus. Certamente que eles fecundarão rainhas africanas, que darão essas mesmas abelhas aqui. Mas essas rainhas africanas continuarão produzindo zangões africanos. Tudo bem. Então, qual a outra vantagem da abelha europeia? A abelha africana, o máximo que se consegue dela, ou africanizada, ou mestiçada, o máximo que se consegue dela é produção de mel. Pólen, é muito raro de se produzir pólen, muito raro porque elas não se condicionam a entrar numa casinha e deixar o pólen cair das corvícolas delas. Elas ficam irritadas e não deixam produzir. Tanto que o Brasil importa pólen de fora para vender aqui no Brasil. Chega a importar da China, pólen. E nós com essa mata toda, com essas floradas todas que nós temos. Geleia real aqui é impossível de ter. Quem vende geleia real para vocês, vende geleia real da China. Não tem um produtor de geleia real no Brasil. Já teve. Quando tinha abelhas europeias, teve muito produtor. Nós mesmos trabalhamos com bastante geleia real e nós vendemos geleia real para muita gente, até para quem defendia as abelhas africanas, consumia geleia real que a gente produzia com as abelhas europeias. Porque a abelha europeia, o senhor pode abrir a colmeia, com pouca fumaça o senhor consegue controlá-la. E a abelha africana, ela começa assim, uma colmeia assim perto da outra, uma só colmeia dessa faz todas as abelhas virarem um rebuliço e ninguém mais consegue trabalhar. Então, eu sou leigo de abelha, a gente conhece um pouco igual todo mundo.
Então até agora eu não consegui entender do que o senhor está explicando, pelo menos para o meu entendimento, eu não entendi qual é a vantagem dessa africana. É o quê? Ela tem alguma vantagem que até agora eu não entendi. Eles não querem, eles não querem reconhecer o erro que eles fizeram, não querem reconhecer e não vão reconhecer. E é feio E acontece, não é feio, veja bem, para nós não é que nós temos vergonha na cara, e quem não tem vergonha na cara reconhece. Mas eles são E eles não têm. Eles Eles vivem nos escritórios debaixo do ar-condicionado e mandam o apicultor se danar lá no apiário então, deles. É mas isso. se essas pessoas não são produtores com a abelha africana, como eles podem ter tanta certeza? Não, eles fazem os experimentos deles e falam o que querem. Falam o que querem. Melhoram o que querem ou pioram o que querem. Na verdade, não falam toda a verdade. É muito estranho isso, é lamentável. Acontece que nas universidades federais, Viçosa, no Ceará, no Rio Grande do Norte, todos eles, se o senhor chegar a perguntar qualquer coisa para as pessoas sobre abelhas, eles vão dizer assim, não, é abelha africana, produz muito mais. Isso está na cabeça de todo mundo, que a abelha africana produz muito mais. Até para o apicultor? Para todo mundo, eles fazem as palestras, fazem os congressos, em tudo eles falam isso, tudo. Teve um diretor de apicultura no Paraná que chamou para uma reunião lá muita gente, levou no apiário dele e mostrou para todo mundo aquelas colmeias dele, dizendo, olha aqui que abelha africana, olha como é que elas produzem. E todos os enxames dele eram tudo de abelha europeia. E visível. Para quem conhece, para mim, por exemplo, que conhece, eu sei falar, isso aqui tem vestígio de abelha europeia, isso aqui ou é mestiça europeia ou é europeia pura. Eram só rainhas europeias puras. E quando nós fomos no Uruguai, nós descobrimos que ele ia buscar as rainhas dele lá no Uruguai, que no Uruguai tem abelhas europeias. Aqui, só para comentar, então como que a pessoa pode preparar para ter isso em casa? Como? Um amador, pensando que nem ela, na fruticultura, na uva, que nem o caso dele. Pequeno produtor de fruta, é possível ter pequenas colmeias, ele dentro da segurança para ele? Um pequeno produtor? Pera lá, pequenas colmeias... Pequenos enxames, o senhor disse? Pequenos enxames. Não, os enxames, todos eles precisam chegar num tamanho normal para serem produtivos de qualquer coisa. Todo enxame populoso é produtivo de mel, é produtivo de pólen, é produtor de geleia real, é produtor de todos os tipos de coisa. Então isso vai depender do local que está ela colocada, se tem alimento ou não. Esses enxames vão ganhar alimento artificial para se aumentarem de tamanho rapidamente. E esse artificial seria o quê? Qual época do ano? Vai ser dado para elas enquanto elas não tomarem conta de toda a colmeia, não construírem todos os favos. Então, certamente que essas abelhas vão ganhar alimento até o meio do ano. E depois eles já tomarão um vulto, que aí a gente vai ver o que é possível fazer a partir dali. Tem assim uma porção de coisas para se decidir. Tem enxame que vai desenvolver mais, tem enxame que vai desenvolver menos. A gente troca a força de um enxame, tira um favo de cria de um enxame, passa no outro e assim vai. Vai distribuindo a força para igualar eles todos. Por exemplo, num terreno de 2.000 metros, vamos dizer, é uma chacrinha. Tá? Se eu quiser realmente pôr umas colmeias, tá? É possível? Porque parece que tem uma lei que proíbe, né? Perto de residência, alguma coisa assim. Então, é melhor falar que não dá, sabe por quê? Porque quando o senhor coloca um enxame de abelhas, comportadinho como esse que está aí, atrai abelhas que estão no mato. As abelhas africanas são altamente ladronas. Elas não armazenam alimento para o inverno, porque da onde elas vieram da África, elas são acostumadas a viver em galhos de árvores e a viver livres na natureza e não falta alimento o ano inteiro. Nesta época aqui falta alimento para as abelhas, porque nós tiramos o mel, então nós temos que dar um substituto para elas. Ou então nós temos que deixar metade do mel para elas, pelo menos, né? Porque elas têm que viver. Acontece que o senhor vai levar um enxame de abelhas ou dois para sua casa e o senhor não tem prática com ele. O senhor vai até conseguir trabalhar com esse enxame, mas as abelhas vão ser atacadas por outras abelhas, vão se irritar e vai ter uma bagunça lá. Então, vão culpar as abelhas suas pela bagunça, e no final são as abelhas que vêm de fora. Tinha um italiano em Campos do Jordão que tinha 12 enxames com abelhas rainhas vindas da Itália, que ele trouxe de lá. E um dia ele estava trabalhando fora do Brasil e a filha dele me ligou dizendo que as abelhas estavam todas alvoroçadas, já tinham matado o cachorro dos vizinhos, e ele estava até distante dos vizinhos.
E eu fui lá junto com ela. E quando nós chegamos lá, tinha 2 enxames de abelhas africanas pendurados ali embaixo das colmeias dele, querendo roubar as abelhas europeias, irritando todas as abelhas, e fizeram uma bagunça tal que o homem foi obrigado a tirar as abelhas de lá. O senhor está vendo por que é proibido criar abelhas? Então... Em residências, em perto de residência, onde realmente passa muita gente também, né? Até 1956 nós só tínhamos abelhas europeias aqui. Era uma mansidão incrível. A gente usava um fumigadorzinho desse tamanho para fazer fumaça. Hoje é uma bomba desse tamanho, assim. Hoje é uma máquina poderosa de fazer fumaça. Não seria interessante ele ter as abelhas curtinhas? Nós temos mais de 300. É verdade, é muito interessante. Só que a fome por mel é muito grande. Essas aqui são muito mais produtoras de mel do que as nativas. Pela produção. Pela produção. Mas nada contra. Não, mas sempre nós ensinamos a criar, onde tem nativas, a colocar as nativas numa colmeinha ou a protegê-las, e juntamente com estas, claro, todas. Essas nativas com essas têm algum problema em competição? As africanas, como elas não armazenam alimento para época ruim, Cria problema elas assaltam as pequenas e tiram o mel delas e deixam elas morrer de fome. As nativas no Brasil diminuíram muito depois da vinda das africanas para cá. O senhor pode me explicar alguma coisa referente à produção de própolis verde, própolis vermelho, que eles falam realmente que está, por exemplo, acho que no Nordeste é o própolis vermelho, é uma ilha que né? produz própolis. Própolis é produzido pelas abelhas para imunizar as colmeias, para combater as doenças que podem aparecer ali, para fechar as frestas, algum buraco da colmeia. É usado para elas passarem dentro do alvéolo, para higienizar o alvéolo, para a rainha colocar um ovinho lá dentro, para elas colocarem o mel lá dentro, para elas colocarem o pólen. Tudo é passado própolis pelas abelhas. A tampa da colmeia, as laterais, o fundo, todo ele é invernizado com própolis. O própolis é um verniz, ele é uma resina que sai das árvores. Todo lugar tem própolis, as abelhas precisando elas acham. Tudo bem, essa é a própolis normal, própolis verde. Existe no Brasil uma planta que chama vassourinha. A vassourinha produz própolis, produz pólen e produz mel. É uma planta super generosa. Dizem que no mundo é a única planta que produz tudo isso, e ela está aqui no Brasil. Lá perto da região de Iperó, Sorocaba, Iperó. Por lá se produz, só que em Minas tem uma região que produz uma quantidade muito grande de própolis verde. E o pessoal lá nas propriedades acaba plantando a vassourinha, porque as abelhas realmente produzem muito pólen, muito própolis verde lá. Tudo bem, e a própolis vermelha é produzida a partir do sul da Bahia até lá em Pernambuco, no litoral, de uma planta que chamam de mangue. E a seiva dela é avermelhada e dá a própolis vermelha. Essa própolis vermelha é muito raro o senhor encontrar no Brasil. Vai todinha para o Japão, vai tudo para o Japão. Tudo. É a própolis mais rica que tem na face da terra. Olha o potencial. O senhor está vendo? O Brasil, o senhor está vendo? De abelha, etc. E estamos muito longe de uma realidade, né? Com muita coisa nós não temos apicultura praticamente, nem meliponicultura, nada. Nós não temos nada. É incrível, é uma coisa meio programada, né? Não, é programado para... programada para segurar o Brasil em tudo. A gente comenta muito isso no nosso grupo. Não, a vinda da abelha africana para o Brasil foi financiada pela Fundação Rockefeller. Foi de propósito? Talvez? Foi de propósito. Uma coisa proposital. Foi financiado por eles. Tudo bem. Por quê? Certamente que os americanos não queriam ver o Brasil cobrir o mundo de mel. Queriam eles cobrir o mundo de mel. Só que hoje falta mel até para eles. Também usaram muito inseticida, também acabou muito. Também. 30 anos para cá. Então tá aí. Então as histórias estão aí. Ou o mundo abre os olhos ou o mundo se acaba. Repete, Sérgio, falando. Não, olha, você vê, estamos conhecendo ele agora, né? Vê as palavras que ele fala, não foge muito do que a gente fala no nosso grupo. Ele é especializado em mel e a gente mexe um pouco com fruta. Mas o raciocínio é o mesmo. E o que o senhor fala? Tem o óleo de ninho que pulveriza para pulgão e etc. E tem a árvore de ninho da florada dela. Então, veja bem, eu sempre lido em propriedades, em lugares onde praticamente não se usa o ninho e não tem culturas que precisem do ninho. Então, eu até no meu sítio já usei o ninho,
mas não em plantas que tinham flores. As abelhas vão nas flores. Eu acredito que não usando nas flores, acredito que ele não vai fazer mal para as abelhas. Respondemos assim também. Eu não posso garantir, mas eu acho que não vai fazer mal para as abelhas, não. Italiana. Essas daqui são todas rainhas italianas. As europeias tem as italianas, tem as cárnicas, tem as caucasianas, tem as buckfast, tem as nigra e assim por diante. E por que a escolha da italiana? Porque a italiana... é mais mansa? Não. Para a gente conseguir fazer o trabalho com a africana, tem que começar com a italiana. A Itália está lá mais pertinho da África, não tá? Parece que elas são primas e elas se aceitam melhor para colocar. Então tem que fazer essa ponte. Começa com a italiana, depois vai para a cárnica, depois vai para a buckfast, depois vai para qualquer uma outra que o senhor queira. Então, pelo que eu entendi, não é qualquer pessoa que pode ter isso em casa. Tem conhecimento ali. Pois é, mas se todo mundo começa a fazer, daqui a pouco a coisa vai melhorando, muita gente sabe, muita gente fica sabendo. As coisas boas são muito difíceis de aumentar, mas a gente luta para que elas aumentem. Por exemplo, para quem tem abelha em casa, que nem eu tenho Jataí, ela, outras pessoas, o que a gente teria que se preocupar de imediato? Assim? Com a Jataí? Nada. Deixar ela viver. Mas tem uma abelha pretinha, sabe aquela que gruda no cabelo? Arapuá. Exatamente. E por que a Arapuá está se expandindo tanto? Porque as africanas acabaram com muitos enxames de predadoras das Arapuá. E aí elas estão aumentando pelo Brasil inteiro. Pergunto muito para mim. É por causa das abelhas africanas que na época que estão com fome, invadem os enxames das abelhas indígenas que são mansíssimas e deixam elas passando fome e elas morrem de fome. Elas roubam o pólen, roubam o mel e roubam a cera dos enxames das abelhas indígenas. E isso, eu lido com as abelhas desde menino, eu sei das... Pois é assim. É triste falar. Vejam bem, tem uma coisa muito séria, tem os dois lados. A abelha arapuá é a abelha que mais poliniza a nossa Mata Atlântica. É a abelha que mais faz viver a nossa mata. Só que é ela que faz mais morrer nossas abelhas indígenas, porque ela ataca os enxames das indígenas. Pois é, então, mas ela está certíssima, cítrico não é daqui. O que mais que ela come? Tudo que não é daqui, ela come. Ela está defendendo a nossa integridade. Ela acaba com todas as medicinais porque ela vai lá no caule e ela faz uma... Pois é, então, mas a senhora está vendo? As medicinais são muito boas para nós, mas não são daqui. Essas que elas comem, tudo que elas comem, tudo que elas acabam, não é daqui. Os pés de uva, elas tiram o pólen do cachinho de uva e comem até a uvinha pequenininha. Tem um jeito de controlar, pelo menos. Não é acabar, mas... Não, teria que pegar o enxame e levar para mais longe. Só que com o tempo vai voltar tudo outra vez, que elas buscam espaço. Agora, ou então é eliminar, porque é proibido, mas tem que eliminar. Vai fazer o quê? Qual é o predador da abelha Arapuá. É muito raro. Eu encontrei lá no meu sítio, vi numa árvore lá um enxame de arapuá e um passarinho que não deu para identificar comendo as arapuá lá. Um pássaro. Mas eu não consegui identificar. E ele fez uma festa lá e ele ia lá todos os dias até acabar com as arapuá. Eu não sei, ela é uma abelhinha ruinzinha até para ser comida, eu acho. Quando gruda no cabelo... Olha, uma orientação que a gente gosta de passar, que a gente recebeu também do São João, é quem quer, né, trabalhar, é buscar conhecimento. Quer ter lá uma colmeia, não é, seu João? Buscar o conhecimento. Você pegar o conhecimento antes, não é para colocar abelha e deixar. Depois com situações constrangedoras, né? Então buscou o conhecimento, sabe com o que está lidando. Tem muita gente que importa, né, traz as outras rainhas que não são as italianas. Aí coloca lá e não sabe por que não deu certo. Porque falta o conhecimento. É, verdade. Então no caso, Martins, nem no caso delas aqui, você faz esse aconselhamento de outras pessoas que têm, de repente, frutíferas, tem um apiário desse que fala, no caso? Olha, todo lugar que tem abelhas, e quanto mais próximo das abelhas, a produção vai aumentar muito. Porque a maior polinização das flores, a fecundação correta, no momento correto, vai fazer com que a frutificação seja abundante. Então, assim, que nem no caso do trabalho do senhor, é importante o trabalho do senhor? Seria importante
pessoas igual o senhor está fazendo isso em várias fazendas, sítios? É muito importante fazer principalmente nas pequenas propriedades, né? Porque os pequenos proprietários é que precisam ter mais recursos. Então aqui é uma pequena propriedade, aqui é um lugar que merece que seja feito esse trabalho bem feito, para que elas próprias divulguem esse trabalho para os outros. Mas que nem aqui, eu sei que a parte das amoras principalmente é lá embaixo. As abelhas vão a 1.500 metros de distância com a maior facilidade. Raio de 1.500 metros. Assim, a minha dúvida como leigo, então não tem diferença colocar isso lá no meio delas como aqui? Claro que se ficar lá no meio delas, elas vão viajar menos. Mas acontece que quando elas trabalharem lá nas abelhas, que fizerem muitos movimentos ou forem mexer com a terra, as abelhas não gostam que você tire a grama do chão, as abelhas não querem que você corte o mato, elas querem proteger a natureza. É melhor que elas estejam longe. Principalmente quando não são abelhas de raça 100% pura. As raças de 100% pura são muito mais mansas, dá para levar até pertinho da plantação. Na Itália, tem apicultores que têm colmeias na sua casa. E no final de semana eles saem lá para as montanhas passear, engata na carretinha, põe os enxames de abelha, leva, as abelhas ficam lá 1, 2 dias lá na mata, se alimentam enquanto eles fazem o piquenique deles e voltam para trás com as abelhas. Tem lugares na Europa que se alugam colmeias para se colocar no jardim das casas, para as pessoas terem o prazer de ter as abelhas e para polinizar as flores que estão ali, para as crianças aprenderem a respeitar as abelhas e assim por diante, uma série de coisas. Aqui no Brasil eles alugam realmente colmeia para plantação de laranja, de citros e tal, não é para polinizar. Nas culturas, nas estufas, sendo abelhas mansas, dá para alugar para elas polinizarem. Alugam mesmo, 50, 100 casas assim, colmeias, eles alugam naquela região lá de Limeira. Lá no norte de Minas, o aluguel de colmeias lá, eles fazem produção de sementes. Por 2 meses, valia 30, 40 dólares de aluguel por florada. As colmeias de abelhas. Não sei qual abelha que realmente era, seria essas aí? É dessas daqui, é por isso que alugavam, Então o senhor recomenda para nós, assim, pequenos, tem uma chacrinha, tudo, seria essa abelha sem ferrão, né? No caso a abelha sem ferrão é melhor para vocês, é melhor que tem. Realmente o procedimento, né? Todas elas têm a sua função na natureza, todas elas vão polinizar, todas elas vão trazer uma consciência ecológica boa, é muito bom ter isso daí, chama a atenção dos vizinhos. O mel também é pouco? É menos, mas ele tem um poder medicinal muito grande, ele é um mel muito bom. E tem como realmente uma técnica de aumentar, né, desdobramento, quantidade? Tem. Tudo tem. Aprendendo a fazer essas coisas, a pessoa faz com uma facilidade incrível. E o senhor realmente dá aula desse tipo assim? Nos cursos de apicultura que eu dou, as pessoas que querem saber alguma coisa sobre a abelha indígena, o que eu tenho de conhecimento eu passo para as pessoas. Não sou grande conhecedor, mas eu tenho um pouco de conhecimento eu passo. E das apes eu passo, o que eu sei eu passo para as pessoas. Passa o seu contato para todo mundo, pode ser? Meu contato é telefone 11, né, de São Paulo, 4686-1286. Meu nome é João Pereira Martins. Com certeza o que chegar para a gente repassa, porque ter uma orientação aqui do seu João Martins é um espetáculo, é sensacional. Quem tiver a oportunidade... O senhor tem alguma programação assim, por mês, assim, anual? Por exemplo, amanhã é um dia que eu vou fazer a sensibilização das pessoas que querem fazer um curso. Então, sensibilidade assim, é a reunião, discutir como que não é, o que precisa, o que não precisa. Tem pessoas que falam que querem criar abelhas, de repente a gente conversa com elas, percebe que não é aquilo que elas querem. Então porque vai ter que comprar roupa, né? Então a gente faz uma reunião e discute todos esses assuntos. E amanhã é um dia que vai ter essa reunião lá na Piade. Onde é o Piade? É em São Lourenço da Serra, perto daqui. Sempre percebe das informações na agricultura. Calma aí, pode falar. Nós colocamos os favos, né, os favos que são tirados das colmeias, dentro dessa caixa, é uma caixa simples, é um aquecedor solar, vamos dizer assim, e a cera derrete, aí nós temos a cera pura
que ela vai virar cera alveolada novamente. Nós vamos voltá-las novamente para as colmeias, para que as abelhas consigam já diminuir o trabalho, ou seja, já vai ter lá vou mostrar o quadro depois, já vai ter uma base já pronta para elas começarem a desenvolver o trabalhinho delas. Então essa aí é aquela lá, no caso? É aquela lá, só que transformada, né, em cera alveolada, para que volte como base aqui para os quadros das abelhas. Esses quadros são colocados lá novamente e as abelhas já têm toda essa base para começar já a puxar os favos. Tá certo. Adianta, para o apicultor, adianta muito o trabalho. E as abelhas também cansam menos. E agora, para colar esse negócio a gente faz encrostação, encosta. Encosta, né? Isso. Ou bateria. Bateria, né? Também. Acho que 12 volts. Também, isso.